Antes de subir ao céu, Cristo afirmou para os seus discípulos que o Espírito da Verdade viria a eles e que eles receberiam poder para serem suas testemunhas a partir de Jerusalém até os confins do mundo. Bom, essa promessa não foi apenas para os discípulos, mas ela foi feita para todos aqueles que posteriormente viessem a crer. E se hoje nós cremos em Jesus, será que realmente estamos recebendo o poder prometido? Olá, meus irmãos e meus amigos em Cristo Jesus. Vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo, assim como fez com os primeiros discípulos, habite também em nossos corações para que sejamos suas testemunhas nesses dias tão difíceis. Amém? E está escrito: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós." João 14, versículos 16 e 17. Veja, Jesus estava prestes a retornar para as cortes celestiais quando ele assegurou a seus discípulos que lhes enviaria o Consolador, o qual ficaria para sempre com eles. Mas, irmãos, as mesmas palavras que foram dirigidas para os primeiros discípulos de Cristo, elas também chegam a nós com a mesma veracidade. O Consolador, o Espírito Santo, é um presente de Cristo para nós, tanto quanto foi para os pais da igreja. Contudo, embora todo o poder nos seja oferecido, assim como foi para aqueles que representaram a Cristo logo após a sua ascensão aos céus, a verdade é que, pelas astutas ciladas que Satanás tem colocado no caminho da igreja remanescente, a grande maioria do povo de Deus tem pensado e tem agido como que acreditassem que apenas alguns escassos chuviscos da presença do Espírito Santo deve cair sobre a igreja militante e que as grandes chuvas do Espírito Santo só virão sobre nós no tempo da igreja triunfante. Mas, irmãos, todo o poder designado por Deus por intermédio da chuva temporã para o aperfeiçoamento do caráter, para o trabalho missionário, esse ainda é prometido da mesma maneira como ele foi concedido aos apóstolos de Cristo. E a única diferença daquele para esse nosso tempo com relação ao derramamento da chuva temporã são os milagres sobrenaturais e também os prodígios, porque até o derramamento da chuva serôdia, Deus não se utilizará grandemente dos milagres sobrenaturais, embora milagres, sim, ainda acontecem no nosso tempo. E o motivo principal para que agora esses muitos milagres sobrenaturais não aconteçam é porque a maneira com a qual Deus deseja hoje curar enfermidades é através da reforma alimentar. E isso se dá porque se Deus hoje somente libertasse as pessoas da dor física, mas permitisse que elas permanecessem ingerindo todas as iguarias extremamente prejudiciais ao corpo e à mente do ser humano, a verdade para esses últimos dias, ela não poderia ser compreendida e também o Espírito Santo não poderia habitar em plenitude no ser humano, porque essa alimentação dos nossos dias tem destruído o templo do Espírito, que é o nosso corpo. Mas, embora não serão os milagres que verdadeiramente vão converter as almas quando vier a chuva serôdia, naquele tempo, todos os milagres sobrenaturais voltarão a ser manifestos entre o povo que prega e que vive a verdade, para que também fique evidenciado diante do mundo todo que o poder do Deus de Israel ainda acompanha a sua igreja remanescente. E diz o Espírito de profecia: a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no coração. Esse Espírito atua em todo aquele que recebe a Cristo e por meio dele.
Os que experimentam em si essa habitação do Espírito revelam seus frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. The Review and Herald, 26 de outubro de 1897. Amigos, o Espírito Santo foi o representante de Cristo em todas as épocas e hoje, não com poder reduzido, mas com o mesmo poder que ele desceu no dia do Pentecostes, ele pode atuar em nossos corações. E qual a manifestação de que o Espírito Santo habita em nós? Bom, aquele que está cheio do Espírito, aquele que está cheio do verdadeiro poder, esse manifesta verdadeira e diariamente amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. E essas coisas são o verdadeiro poder que Deus concede ao seu povo para revelar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E irmãos, antes de tudo, se queremos pregar o Evangelho eterno, o qual se encontra nas 3 mensagens angelicais de Apocalipse, capítulo 14, então, semelhante aos primeiros discípulos, devemos apresentar o fruto do Espírito em nossas vidas, porque a verdade presente, sem a demonstração do fruto do Espírito, é apenas a verdade. E não convencerá o mundo de que realmente andamos com Cristo, mas pelo contrário. A verdade, sem esses atributos que eu citei, os quais estão lá no capítulo 5 do livro de Gálatas, na verdade, ela será um motivo de deboche tanto para os ímpios como para Satanás e os seus anjos, porque eles poderão apontar para aqueles que estão proferindo a verdade e alegarem que o Evangelho é apenas um conto de fadas, uma piada, porque aqueles que nele creem permanecem com suas vidas tal como eram antes de crer nele. Meus amigos, quando nós apresentamos a verdade sem o poder do Espírito Santo, muitas vezes estamos fazendo um desserviço para Deus, assim como muitos israelitas fizeram lá na antiguidade, em vez de estarmos glorificando o nome dele. E, irmãos, assim como a promessa do Consolador pertence a nós como pertenceu aos antigos israelitas, da mesma forma, se hoje formos tão somente como uma figueira que apresenta lindas folhas, mas que não tem frutos para alegrar o Senhor, Cristo não irá pronunciar sobre nós a bem-aventurança daqueles que entrarão no reino dos céus, mas seremos amaldiçoados, porque quando Cristo amaldiçoou aquela figueira estéril, com isso ele estava fazendo uma espécie de parábola, não apenas para os israelitas daquela época, mas também para o Israel espiritual de todos os tempos. Portanto, continuemos na nossa busca incessante pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que não sejamos vomitados e amaldiçoados e não sejamos contados entre aqueles que estarão do lado de fora da santa cidade, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas que desde agora sejamos selados e confirmados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e que o poder de um caráter renovado e santificado acompanhe a cada um de nós, demonstrando ao mundo que temos aprendido com o Senhor. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui e que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e também a comunhão do Espírito esteja sobre todos vocês. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.